Bom dia, amados irmãos. Espero que tudo esteja bem com cada um de vocês, seja na sua vida financeira, na sua vida física, espiritual, emocional. Que tudo esteja bem com vocês e com todos os seus familiares. Que vocês continuem, que todos nós continuemos buscando ao nosso Deus, a presença dEle cada vez mais na nossa vida, diante dos momentos que nós estamos passando. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer por este momento, por esta hora. Agradecer ao Senhor porque nós estamos reunidos em Teu nome. Agradecer, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem concedido a cada um de nós de podermos ler a Tua palavra, orar, meditar. Diante dos problemas que nós vivemos, eles não nos impedem de buscarmos a Tua face. Obrigado, Deus, pela vida de cada um destes irmãos e irmãs que estão acompanhando esse estudo. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, o coração, a mente, para que juntos possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Fica conosco, Deus, no restante desse estudo e usa minha vida para compartilhar da Tua santa palavra com estes irmãos. Eu oro assim, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vocês já me conhecem, eu sou a Tereza Braz, professora da classe Boas Novas da Igreja Batista em Brás Cubas. E nós estamos estudando sobre o Evangelho de Mateus. No domingo passado, nós estudamos até o capítulo 1 até o versículo 17, onde nós vimos sobre a genealogia judaica e paterna de Jesus. Também nós comentamos a respeito da promessa de Deus que veio desde lá de Gênesis 15, passou por toda a história do Velho Testamento, como nós compartilhamos, e chegou aqui, nesse momento dos Evangelhos, em especial aqui em Mateus, onde Jesus Cristo veio, chegou a este mundo para viver, para morrer aqui, para ressuscitar, para que na sua ressurreição Ele pudesse nos conceder vida e vida eterna em abundância a todos aqueles que creem no seu nome, a todos aqueles que buscam estar diante da sua presença. Hoje nós vamos continuar no versículo 18 e eu acho assim interessante que Mateus ele registra aqui de que Maria ela achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. E no versículo 19 também está escrito que José, ele era justo. E aí eu fico pensando, o que seria essa justiça, José sendo justo? Justo quer dizer que a pessoa vive numa vida reta, procura fazer todas as coisas certas, independente das circunstâncias, do local onde ele está, a situação em que ele se encontra, ele procura fazer todas as coisas corretamente. Este é o homem justo, a pessoa justa. Nós vemos muitas histórias de homens que eram justos, por exemplo, Noé. Está escrito que ele era justo, ele era reto diante de Deus. Jó também foi um homem justo, um homem reto diante de Deus. Jó está escrito que ele procurava desviar-se do mal, de fazer as coisas erradas. E aqui nós lemos que José, ele era um homem justo. E por que a Bíblia fala isso? Porque ele procurou, quando ele soube que a sua noiva estava grávida, ele procurou deixá-la secretamente para não causar problema para ela e para a população daquela época. Mas ele, em sonho, ele foi impedido pelo anjo de deixar a sua mulher. E aí então ele recebeu Maria, a sua esposa, para cuidar dela, para cuidar do bebê que havia de. Se nós formos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós vamos encontrar que lá Maria conversando, o anjo conversando com Maria, ele disse para ela que ela não temesse, porque ela tinha achado graça diante do Espírito Santo, diante de Deus.
e o que nela, e o Espírito Santo haveria de descer sobre ela, e o que nela então estaria sendo gerado, seria gerado pelo Espírito Santo de Deus. E aquela geração, a pessoa ali, era o Filho de Deus. Então veja, Maria também, quando a Bíblia diz que o anjo, Deus, achou graça nela, é porque as atitudes dela, a maneira dela se comportar, seja fosse na palavra, nos pensamentos, eram então justos também diante de Deus. E aí então ela achou graça, ou seja, Deus se agradou da maneira como ela vivia. Então nós percebemos que esse casal, tanto José como Maria, eles eram assim importantes. Deus os escolheu, Deus os separou para que eles fossem então os genitores humanos. Não que José gerou Jesus. Sabemos que a gestação ali de Maria foi uma gestação milagrosa pelo poder do Altíssimo e através do Espírito Santo. Jesus, ele não poderia nascer de uma mulher qualquer. Ele teria que nascer de uma mulher virgem, e Maria era uma mulher virgem. Ela foi então qualificada por Deus, pelo Espírito Santo, para que ela pudesse então ser ali a mãe de Jesus. E aí nós percebemos também que Jesus precisava nascer dessa mulher santa, dessa mulher pura, para que ele então pudesse expiar, ele ser puro e expiar o pecado da humanidade e de todos aqueles que creem nele, especialmente aqueles que creem nele. Jesus, ele apaga, ele perdoa o pecado de toda a humanidade. Jesus, para ser humano, ele precisava nascer de uma mulher, mas ao mesmo tempo ele era ou ele é Deus. Por isso, a sua concepção deu-se através do Espírito Santo, porque ele é Deus. E seria então a única maneira de Jesus tornar-se um ser humano, impecável, imaculado, sem pecado, e ser concebido pelo Espírito Santo. Seria a única maneira, ser concebido pelo Espírito Santo. Então, para ele ser uma pessoa humana e também, ao mesmo tempo, ele ter essas duas naturezas, a humana e a natureza divina. Cada pessoa, quando ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela é regenerada pelo Espírito Santo e ela então recebe essas duas, passa a ter essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza espiritual, a natureza gerada ali pelo Espírito Santo. Lá em 2 Pedro 1, versículos 3 e 4, Pedro escreve assim, que Deus, pelo seu divino poder, ele nos chamou para a sua glória e virtude, para que nós tornássemos participantes da sua natureza divina, livrando-nos da corrupção do mundo. Então, quando o ser humano aceita Jesus, quando ele crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele passa a ter a natureza de Cristo, ele é uma nova criatura gerada pelo poder do Espírito Santo. Porém, o homem continua sendo pecador. Jesus não, Jesus, como nós falamos, era sem pecado, é sem pecado. Mas nós, os seres humanos, nós permanecemos ainda, infelizmente, nós pecamos, porque é difícil nós vivermos aqui nesse mundo sem pecar. Não é impossível, mas é difícil nós vivermos sem pecar. Então nós temos essas duas naturezas, como o próprio Paulo também fala lá em Gálatas. E essas duas naturezas brigam dentro de nós. Mas nós somos então pecadores, transformados, perdoados e regenerados pelo poder do Espírito Santo. Um outro detalhe importante, quando o menino Jesus nasceu, nós falamos de José e Maria, que eles eram justos, eles tinham plena comunhão com Deus. E José e Maria, como judeus, eles conheciam a história lá do Velho Testamento. E Isaías, 700 anos antes, profetizou que o menino que haveria de vir, que haveria de nascer, ele seria chamado Jesus.
E se vocês lerem aqui em Mateus, no capítulo 1, dos versículos 18 em diante, vocês vão ver que quando Jesus nasceu, José colocou esse nome Jesus, porque foi profetizado muito antes de Jesus nascer. E quando ele veio, os seus pais o chamaram de Jesus. Agora nós vamos para o capítulo 2, os versículos de 1 a 12, e nós vamos perceber que nestes versículos, até o versículo 12, muitas pessoas queriam saber o que é que estava acontecendo ali em Jerusalém. Quando Jesus nasceu, então, se vocês lerem aí, vocês podem ler depois, que a cidade de Jerusalém estava em festa, estava perturbada. Eu fico imaginando, acho que ela estava num corre-corre para lá e todo mundo querendo ir na casa ali de José e Maria para ver esse menino que nasceu, esse menino profetizado, esse menino esperado que agora nasceu, todo mundo queria conhecer. Eu fico meio curiosa, eu creio que vocês também, quando alguém da família ou alguém conhecido está esperando o bebê e ganha o bebê, a gente fica querendo ir lá ver o bebê, a gente fica perguntando com quantos quilos nasceu, quantos metros, os olhinhos dele, a gente fica olhando, vê o cabelinho e a gente fica interessado em ver esse bebê que chegou. Assim também foi na época quando Jesus nasceu. Inclusive Herodes, que era o rei, o famoso rei, se você ver no versículo 3, ele ouviu, né? E ele soube que Jerusalém toda estava em festa, estava perturbada. Ele também quis saber quem era esse rei que havia chegado. Possivelmente, ele ficou pensando, eu sou o rei, como é que está chegando outro rei aí? Será que eu vou perder a minha posição de rei? Então ele queria saber. E aí, ele encaminhou alguns magos para irem ver, verificar quando o menino nasceu, que tempo, onde nasceu, como que era, o que estava acontecendo ali em Jerusalém. E entre esses grupos de pessoas que queriam ver esse menino, nós temos os magos. Mas quem eram os magos? Os magos que vieram lá do Oriente para ver o menino Jesus nascer, que tinha nascido. Os magos, eles eram homens de uma classe religiosa culta, especializados em astrologia pura, na medicina e também especializados na ciência. E eles foram ali visitar Jesus, guiados por uma estrela, como nós falamos, eles eram astrólogos, e essa estrela, esse astro, guiou esses magos até lá. Essa visita dos magos ali a Jesus, ela não ocorreu logo assim, imediatamente após o seu nascimento. Vamos dizer assim, 8 dias, 15 dias, logo após o seu nascimento. Se nós olharmos em todo o capítulo 2, nós vamos perceber que os primeiros anos de vida de Jesus está narrado aqui, que quando Herodes, então, procurou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Possivelmente, Jesus tivesse menos de 2 anos, mas não foi assim logo de imediato que os magos foram ali para visitar Jesus. Passou-se um tempo em que eles se prepararam, eles saíram do Oriente, era caminho difícil, eles tinham, não é assim que nem hoje, você toma um avião aqui, daqui a pouco você já está no outro lado do mundo. Não era bem assim, então era mais difícil para eles irem. Até que Herodes conversou com eles, até que tudo se preparou, então não foi logo de imediato que os magos foram ali para ver Jesus. Tinha se passado já alguns dias. E os magos então foram guiados por essa estrela, e nos versículos 9 e 10, vocês percebem que eles chegaram em uma casa e ali eles encontraram na casa a mãe do menino e o menino. E no verso 11 diz que eles entraram na casa e viram o menino ali com a sua mãe. E o menino então tomou o primeiro lugar. Ele foi preeminente em toda a situação ali. Quando os magos chegaram ali, eles adoraram o menino e não a Maria e nem o pai do menino José.
Aliás, José ele não estava, a Bíblia não relata que José estava ali presente na casa. Nós supomos que fosse na casa de Maria. E José ele não estava ali presente. Possivelmente, como nós falamos, ele recebeu Maria, mas talvez eles não tivessem casados ainda. Então Maria possivelmente estivesse até na casa da mãe dela, dos familiares. E aí então, o importante é que os magos chegaram ali, encontraram Maria e o menino Jesus e eles se voltaram para a adoração do menino Jesus, do rei que havia chegado. Aqui então nós pensamos que muitas vezes as pessoas querem prestar adoração a Maria, a José, porque Maria foi a mãe de Jesus Cristo, o nosso rei, o nosso salvador. Mas não, a única pessoa que deve ser adorada é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Maria, ela, assim como nós, ela é uma pecadora, ela era pecadora e na época, né, porque ela já descansou, nós somos pecadores. Todos nós seres humanos, a Bíblia diz que nós somos pecadores, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Somente a misericórdia de Deus, o dom gratuito de Deus que pode perdoar os nossos pecados e por meio de Jesus nós podemos chegar ao trono da graça, nós podemos voltar para Deus. É Jesus, o único caminho que nos leva de volta a Deus. Maria e José, sim, foram muito importantes. Como nós falamos, Deus agradou-se das atitudes deles, da maneira deles viverem, mas eles não puderam e não poderiam perdoar o pecado da humanidade. É só Jesus, é só por meio de Jesus que nós podemos voltar a Deus. E outra coisa interessante, os magos eles trouxeram presentes e os presentes foram oferecidos também a Jesus e não aos pais de Jesus. Quais foram os presentes que os magos trouxeram? Um detalhe, às vezes nós pensamos, eu até muito tempo atrás, eu pensava que era 3 magos, porque assim me ensinaram que eram 3 magos. Mas se vocês observarem no capítulo 2, versículo 1, vocês vão ver que eram uns magos. A gente supunha-se que eram 3 magos, porque eles foram 3 presentes, então possivelmente cada um trouxe um presente. Mas a Bíblia não fala que eram 3 magos, mas sim que eram uns magos que vieram ver a Jesus. Então os presentes que esses magos ofertaram a Jesus: ouro, primeiro presente, um objeto de alto valor, ele simboliza a divindade e a glória do Messias. Ele retrata a perfeição esplendorosa de Jesus Cristo. Sabemos que o ouro realmente ele é de grande valor, de muito valor. Então foi esse presente de grande valor que os magos trouxeram a Jesus. Um outro presente foi o unguento, perfume aromático, uma substância seca e resinosa. Dizem que ela é meio amargo, picante. O incenso era oferecido juntamente com outras ofertas sobre o altar em ocasiões de cerimônias especiais. Por exemplo, no dia da expiação, os judeus eles ofertavam incenso para queimarem ali no dia da expiação. E os magos, então, eles trouxeram para Jesus para demonstrar uma vida perfeita e pura. Lá no passado, esse dia da expiação era quando eles procuravam colocar a sua vida em perfeita harmonia com o Deus Jeová, com o Deus Criador, o Deus de Israel. E eles ofereciam esse incenso, então, para queimar ali no altar. E isso, quando os magos trouxeram a Jesus, significava que Jesus, então, o menino, ele tinha uma vida pura e uma vida perfeita. Então, o ouro era o simbolismo da divindade do menino. O incenso, a vida perfeita do menino. E a mirra? A mirra era uma erva amargosa
que ela tinha um poder poderia ser transformada em pó também. Quando foi mais à frente, nós vamos ver que Nicodemos, ele levou mirra para ungir o corpo de Jesus. E dizem que quando ele levou essa mirra, ela era em pó e foi espalhada sobre o corpo de Jesus, aquele pó, aquela mirra sobre Jesus. Lá no Velho Testamento também, um parênteses aqui, quando nós, antes de iniciarmos o estudo de Mateus, nós voltamos lá no Velho Testamento e trouxemos até nós a história de Mateus. E hoje também nós vamos ver lá no Velho Testamento que a mirra era um ingrediente do óleo sagrado para a unção do tabernáculo e no tabernáculo. Vocês podem confirmar isso lá no capítulo 30 de Êxodo. E nos tempos antigos também era uma mercadoria muito valorizada, usada como perfume com fins terapêuticos. E quando Jesus nasceu, os magos trouxeram ali este ingrediente, a mirra, para ofertar a Jesus. E essa mirra, quando eles ofertaram a Jesus, como eu falei, era assim muito aromática. E então Jesus era pequenininho, Jesus recebeu. Mas quando foi então para o seu sepultamento, quando ele estava ali na cruz, vocês podem confirmar isso em João 19:39, a mirra ela tinha ela era também assim sedativa. E ali, quando ele estava na cruz, eles misturaram mirra com vinho para acalmar Jesus. Era uma droga praticamente que eles estavam oferecendo, era um entorpecente, um sedativo, para que a mente de Jesus, o seu corpo não sentisse as dores físicas que ele haveria de passar. Jesus, ele recusou esta mirra, porque ele se propôs a passar toda a dor, todo o sofrimento da cruz, para que ali na cruz, ele morrendo, ele derramasse o seu sangue para purificar os nossos pecados. Jesus recusou a mirra ali na cruz, porque ele queria sofrer por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. A mirra também é uma especiaria, como eu falei há pouco, para ungir os corpos dos mortos. E Jesus, então, ele foi ungido para a sua sepultura, antes do seu sepultamento. Os magos, eles foram enviados a Belém também por Herodes com uma missão para ver, como eu falei há pouco, ver quem era o menino, onde estava o menino e trazer essas informações para Jesus. Eles foram, eles viram o menino, mas só que eles não voltaram para Herodes, para dar a informação para Herodes. Eles voltaram por outro caminho. Herodes, eu creio que ele tinha já no seu plano em matar as crianças. E seria uma fuga para ele se ele matasse todos os meninos de 2 anos para baixo. Ali estava incluído esse rei que chegou. Dizem que na época ali em Belém era uma cidade pequena, e então talvez uns 2.000 habitantes, e não tinha mais que 20 crianças menores de até 2 anos, então seria muito fácil para Herodes matar o Senhor Jesus Cristo, o menino que havia chegado, que seria rei e que deixava em dúvida uma dificuldade no seu reinado, no reinado ali de Herodes. Então a fúria dele era matar Jesus. Desde o princípio, Jesus foi perseguido. Desde o princípio, Jesus sofreu. Jesus passou por ataques. Mas o Deus soberano, a mão divina, Deus cumpriu todo o seu plano. E aí, nós vemos que no capítulo, nos versículos de 13 a 23, nós vamos encontrar então essa história da fuga de Jesus para o Egito. Tudo providência de Deus. E nós sabemos que Deus, então, o anjo chegou para José e falou para José: levanta-te, toma o menino e foge-te.
demora lá e fica lá até que tudo se passe, até que tudo passe. José, o que ele fez? Talvez ele pudesse pensar, o menino é pequeno, vou fugir para o Egito, vou ter que sair daqui. E agora, como é que vai ser? Sair com minha esposa, com criança pequena? Não. José obedeceu. Quando ele soube da notícia, soube dessa situação, ele levantou, ele tomou o menino. Se vocês verificarem no versículo 13, versículo 13 e 14, vocês vão ver que ele levantou, ele tomou o menino e ele saiu dali. A outra coisa que nós percebemos na vida de José também é a aceitação do propósito de Deus com amor. A Bíblia, como eu falei, ela não relata que José ficou reclamando, que Maria ficou reclamando, mas eles foram assim obedecendo e com amor eles foram fazendo tudo aquilo que era ordenado. Deus permite nas nossas vidas, muitas vezes, situações difíceis, situações embaraçosas. Nós não conseguimos compreender o que é que está acontecendo para cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Eu quero fazer um pequeno parênteses aqui e quero compartilhar com vocês. Em janeiro de 2021, eu passei por uma situação muito complicada na minha vida. Janeiro, para mim, foi o mês mais difícil da pandemia. Então eu fiquei pensando, Deus, por quê? Eu fiz diferente de José. Infelizmente, a gente faz assim. E eu fiquei assim, questionando com Deus, por que eu estou passando por esta situação? O que é que está acontecendo comigo? Eu estou em pecado? Espírito Santo, olha para dentro de mim. Se for a questão é de algum pecado, me ajuda a confessar esse pecado, limpa-me de todo o pecado. E aí então eu fui sentindo paz, sentindo alegria, e janeiro passou, e aquela onda passou, e eu estou aqui então pela graça e pela misericórdia de Deus. Fechando parênteses, né? Nós somos assim, nós muitas vezes, diante dos problemas e das dificuldades, nós então formulamos perguntas, a nossa oração é: livra-me desta situação, livra-me disso, livra-me daquilo. José, ele não pediu nada disto. Eles foram ali para o Egito, ele obedeceu e aceitou o plano de Deus. Tanto ele quanto Maria, eles estavam convictos de que eles eram um papel importante na obra do Senhor para cumprir o propósito de Deus. Uma terceira lição que eu aprendo da vida de José e Maria, primeiro é a obediência. Eles obedeceram quando o anjo, Deus falou para eles através do anjo: levanta-te, toma o menino e foge ali para o Egito e fica lá até que Herodes, até que passe essa situação. A segunda coisa é a aceitação com amor do propósito de Deus. E a terceira coisa é a submissão à vontade de Deus. Sempre a gente quer que a vontade da gente prevaleça, mas a vontade de Deus é melhor. Deus requer de seus filhos obediência e que aceitemos o seu propósito e que estejamos em constante submissão a Ele. Vencemos um problema, aparece outro problema. Os problemas, eles não acabam enquanto nós estivermos aqui. Veja que José, ele recebeu a ordem de levantar, de tomar o menino e de ir para o Egito. E ele então não questionou com o Senhor. Logo depois, quando ele estava ali praticamente se fixando no Egito, ele teve que sair novamente. Se vocês perceberem nos versículos seguintes aqui, você vai perceber que novamente, nos versículos 20, você vai perceber novamente que José teve que tomar o menino, sua mulher, e sair da terra de Israel, porque ele precisou sair, era o propósito de Deus. Assim, um problema vai, o outro vem, uma situação vem, a outra vai. Então ele não para de atacar, Satanás não para de atacar os fiéis. Muitas vezes Deus permite até que Satanás
nos provoque, nos tente, para Deus ver até onde nós vamos, para Deus ver se nós estaremos vencendo aquela dificuldade ou não. Quanto mais nós nos esforçamos para aproximarmos de Deus, mais Satanás quer nos derrotar. Mas sabemos que com Jesus nós teremos a vitória. Lá em Romanos 8, 33 a 37, nós lemos que quem nos separará do amor de Cristo? É a fome? A tristeza? Os problemas? Essa pandemia? Não, nada vai nos separar do amor de Cristo. Quando nós ouvimos então a voz de Deus, nós obedecemos, nós aceitamos com amor o seu propósito nas nossas vidas e em submissão nós nos entregamos a Ele, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele está sempre conosco. Se José tivesse ficado ali em Belém, na cidade pequenininha, como eu falei, possivelmente Herodes teria matado Jesus. Sabemos que o propósito de Deus é maior do que qualquer tentação, qualquer perseguição humana. Deus preservaria o seu filho, mas a gente pode até pensar assim. Então, José e Maria, eles obedeceram ao Senhor Jesus. Nós também precisamos estar atentos, sempre prontos para obedecer o comando de Deus em nossas vidas. Muitas vezes os nossos ouvidos espirituais parece que eles não estão muito bons e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por isso é que nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus, para sempre estarmos ouvindo a sua voz. Quando nós conversamos com uma pessoa, quanto mais nós conversamos com ela, mais nós vamos conhecendo o timbre da voz dela, nós vamos percebendo até o jeito dela falar, o jeito dela olhar. E se nós estivermos em comunhão com o nosso Deus, nós vamos perceber quando as tempestades estiverem chegando em nossa vida. Que Deus nos abençoe. No próximo domingo nós continuaremos. Tenha um bom domingo com sua família. Até o próximo domingo.